E no vídeo de hoje eu vou falar como foi toda a época da censura dos quadrinhos depois da Segunda Guerra. E para a gente entender como funcionou a censura dos quadrinhos depois da Segunda Guerra, a gente tem que voltar um pouco antes e contar como era a Era de Ouro dos quadrinhos. Porque muita gente vê que hoje em dia a influência dos quadrinhos é gigantesca, não dos quadrinhos, mas dos personagens que foram criados nos quadrinhos. Porque se você vê que os produtos que mais dão dinheiro hoje é a Marvel, através dos seus filmes, e a DC também consegue dar bastante dinheiro, mas é que a Marvel ditou tendência nos últimos anos do cinema, todo mundo queria ter um universo compartilhado como a Marvel, mas quando a gente estava lá na Era de Ouro, lá na época da Primeira Guerra, você já via que os quadrinhos já tinham sim uma influência dentro da sociedade, porque as pessoas gostavam muito dos personagens, eles eram muito influentes e eles também ditavam muito do que as pessoas iriam ler, do que os jovens iriam ler. Os jovens gostavam daquilo, principalmente da época da Trindade, do surgimento da Trindade, que era o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha. Esse trio, ele sempre conseguiu vender muitos quadrinhos e ajudou muito a fazer com que esse fosse o entretenimento da época. Claro, tinha outros heróis ali em volta que faziam muito sucesso, até da Marvel, como por exemplo o Capitão América, mas o grande foco, quem vendia mesmo, era esse trio principal, Batman, Superman e Mulher Maravilha. Eles vendiam tanto, eram tão influentes, que quando chegou na época da Segunda Guerra Mundial, eles queriam incentivar a juventude a ir para a guerra. E do mesmo jeito que você tinha placas comerciais na TV que passavam falando: se aliste, ajude o seu exército, ajude o seu país a se proteger, os quadrinhos não foram diferentes. E eles vendiam tanto, eles eram tão importantes, por isso que chama Era de Ouro, porque foi a época que os quadrinhos mais teve relevância de todas. Nesse momento, eles começaram a fazer propaganda de guerra na capa das suas revistas em quadrinhos, incentivando as pessoas a irem para a guerra. Tem capa do Capitão América batendo no Hitler, tem capa do Batman batendo no Hitler, se não me engano, no Superman batendo no Hitler, um dos dois. Então, você via como era influente todo o movimento dos quadrinhos, como eles eram muito importantes para influenciar a juventude, e isso foi usado sim para incentivar eles para irem para a guerra. E essa era a Era de Ouro. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o risco que as pessoas, que todos os países tinham, principalmente os Estados Unidos, era o risco do comunismo. Tanto que, não só nos quadrinhos, todas as áreas você vê que isso acontece. Eu até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o Walt Disney e os bastidores dele da Disney na época da Segunda Guerra, que eu vou deixar aqui no fim do vídeo para você ver, onde eu falo como até ele se influenciou nesse movimento para mostrar como que era. E aí, um psicólogo alemão chamado Friedrich Watz, ele através dos seus pacientes, percebeu uma coisa: que os quadrinhos realmente influenciavam as pessoas. Então, ele resolveu escrever um livro, e esse livro chamava Seduction of the Innocent, A Sedução do Inocente. E nesse livro, ele atacava diretamente os personagens de quadrinhos, querendo mostrar como que aqueles personagens eles influenciavam os jovens e como que não era saudável para os jovens, porque ele passava uma mentalidade, uma ideia na cabeça deles completamente errada do que deveria ser para aquela época a sociedade. Então, nesse livro, ele escreveu que o Batman e o Robin tinham um relacionamento homossexual. Eles colocaram que a Mulher Maravilha era lésbica. Ele colocou que o Superman, e também colocou isso na Mulher Maravilha também, que eles tinham uma certa vontade de bater nas pessoas, que aquilo era um desejo reprimido das pessoas. Vale lembrar que, obviamente, se o cara escreve um livro hoje em dia falando como se isso fosse ruim, isso passaria despercebido. Mas vale lembrar que estamos falando de depois da Segunda Guerra. Então, para a sociedade que não aceitava algumas coisas que hoje em dia são aceitas, isso para eles era um crime. E aí, ele escreveu esse livro, e esse livro fez sucesso na época. Chamou a atenção das pessoas, porque acaba acontecendo um negócio. Se você sempre olhar para uma paisagem, se você sempre olhar para o céu, e sempre ver as nuvens e nunca refletir em nada, você não vai ver nada, só vai ver uma nuvem. Mas se alguém chegar para você e falar que aquela nuvem tem formato de uma coisa específica, o seu cérebro automaticamente vai começar
a ver aquela nuvem daquela forma que você falou. Se você falar que se você ver só um escuro e não tiver nada, você não vai sentir nada. Se alguém falar que tem alguma coisa no escuro, você vai acabar sempre achando que tem uma coisa no escuro. E é a mesma coisa que acontece nos quadrinhos. Ninguém via essas coisas porque na época não tinha essa maldade que esse cara viu em alguns personagens. E com isso, ele acabou trazendo com que várias pessoas que não tinham essa ideia tivessem essa ideia. Qualquer quadrinho que aparecesse uma coisa mais ou menos diferente, as pessoas já acabavam falando que olha só como aquele livro tá certo, como os quadrinhos estão influenciando negativamente as nossas crianças. E aí, os quadrinhos, percebendo que isso iria acontecer e que se isso caísse nas mãos do governo, eles teriam um grande problema em mãos, por causa que o governo iria censurar completamente tudo e qualquer coisa dos quadrinhos. Os representantes do quadrinho resolveram criar uma organização chamada Conducted Authority, vou deixar certinho o nome aqui embaixo, que era um selo, que esse selo iria falar se o quadrinho poderia ou não poderia ser passado. Então, por exemplo, se você colocasse qualquer coisa, que seria um código, né? Se você colocasse qualquer coisa no seu quadrinho, ele teria essa avaliação. Essa avaliação diria assim: o seu filho pode ler esse quadrinho porque ele não tem nada de errado. Se não tivesse se não tivesse esse código, seria o contrário, na verdade. Se não tivesse esse código, queria dizer que o quadrinho era limpo e você poderia ler tranquilamente. Se tivesse esse código, queria dizer que o quadrinho tivesse coisas que não são feitas para criança, e com isso, eles resolveram criar essa organização e essa coisa para acontecer, para não cair na mão do governo exatamente, e através disso, não perder o público ou perder direitos, essas coisas que poderiam acontecer. E tudo isso aconteceu exatamente por causa do livro desse psicólogo que fez isso. Ele que trouxe essa coisa à tona. E inclusive, para provar essa época que as pessoas ficaram revoltadas, como era injusta a situação que eles fizeram, eles pegavam quadrinhos de 20 anos para trás, de 15 anos para trás, onde era uma outra mentalidade já para a época, e colocavam como uma coisa meio suja que não tinha nada a ver. Através disso, eles colocaram esse código e aí começou a censura dos quadrinhos, porque nem tudo poderia ser publicado, nem tudo poderia aparecer em tela. Eles não sabiam, tinha coisa que eles tinham medo de colocar porque achavam que poderia ter o código e ia perder muita história em mãos. Inclusive, foi nesse momento que aconteceu uma coisa bem diferente. Muitos heróis, principalmente muitos heróis da DC e da Marvel, acabaram desaparecendo. Porque muitos tinham alguns ideais, algumas ideias principais, onde se você colocasse eles, poderia que o código de cara já tirassem eles. Então muitos personagens sumiram. Nessa época, os principais personagens da DC foram os que mais tinham história em quadrinho. Eram muitos poucos quadrinhos dos que lançavam. Era mais, como eu falei, o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha. Tinha os heróis da Marvel, alguns não apareciam, porque a Marvel surgiu com alguns outros heróis nessa época. E aí, essa época pegou o fim da Era de Ouro dos quadrinhos e toda a Era de Prata dos quadrinhos. Toda a Era de Prata dos quadrinhos foi essa era onde praticamente surgiu muitas coisas interessantes nos quadrinhos, sim, alguns supergrupos. Foi nessa época que o Stan Lee apareceu com o Quarteto Fantástico e também com os X-Men, mas foi uma época bem obscura para os quadrinhos, que vendiam muito mal, porque não tinham mais histórias, nem todas as histórias poderiam ser contadas, e muitos heróis sumiram. Tanto que nessa época, os quadrinhos que faziam muito sucesso e voltaram até à tona foram quadrinhos de ficção científica e quadrinhos de Velho Oeste. Eles, nesse período de praticamente 20 anos, entre a Era de Ouro e o fim da Era de Prata, eram meio que estavam fazendo sucesso. Até que o Stan Lee veio com uma ideia que era, ele escreveu uma história para o Homem-Aranha, onde nessa história, o Harry Osborn, ele iria se drogar para virar o Duende Macabro. E nessa história, eles pensaram, se a gente colocar essa história, obviamente o código vai aparecer, e eles vão limar o quadrinho e não vai vender direito. O Stan Lee gostou muito da ideia da história, e apesar da história não ser tão pesada como parecia, só de mencionar drogas, não mostrava ele injetando drogas, não mostrava ele fazendo as coisas, e nem era droga do Duende Verde, né? Não era aquela droga realmente, era droga pra ele ficar maluco. E ficar maluco no sentido dele virar o Duende Verde, nessa parte da cabeça que sempre teve o personagem. O Stan Lee resolveu bater de frente e falar que ele iria sim publicar a história de qualquer jeito, e não importando o código.
Nesse período, ao mesmo tempo, porque a DC também estava pensando em colocar uma história que estava já sendo produzida envolvendo o Roy Harper, né, que é o Arqueiro Vermelho, ou como é conhecido aqui no Brasil, o Ricardito. Ele também teria uma história que era bem mais pesada do que a Marvel, mas que eles ainda não tinham coragem de publicar. Quando a Marvel publicou a história do Homem-Aranha, essa do Duende Verde, ele ficou praticamente 5 meses ali vendendo. E apesar do código estar o código aparecer falando que não era recomendado para crianças, vendia cada vez mais, e vale lembrar, acabou a época de prata, eu não falei, mas essa já era considerada a época de bronze dos quadrinhos. E aí, nesse período, eles conseguiram, eles perceberam que o código não fez tanta diferença, as pessoas iriam comprar apesar do código, que tinha passado mais de 20 anos, e o novo público queria essas histórias mais ousadas. Tanto que por causa dessa HQ que a Marvel lançou, o código também foi mudado, muita coisa eles perceberam que realmente o código já estava muito ultrapassado, já flexibilizaram como iria ser o código, e aí depois disso veio a história da DC, do Ricardito, do Roy Harper, que é uma história bem mais pesada que a da Marvel, bem mais sombria, a forma como ele também se envolve com drogas, mas na parte do Homem-Aranha, ele até coloca uma coisa meio lúdica na parte do Harry usar as drogas em relação ao Duende Verde. No Roy Harper é diferente, é realmente droga, ele realmente acaba caindo nisso ele realmente acaba praticamente perdendo a vida por causa disso. É uma história muito pesada e eles publicaram e foi aí que aconteceu. A partir dessa publicação do Stan Lee, depois a DC vindo uma coisa mais pesada e vendo os dois casos, que as duas HQ venderam muito bem, eles perceberam que o código não faria mais diferença, que a nova geração não se importava se o código estava lá ou não, e através disso eles começaram a publicar cada vez mais HQ autoral deles, voltou a aparecer no final da Era de Prata já e no começo da Era de Bronze, voltou a aparecer vários personagens clássicos das duas editoras, e aí eles só cresceram até um ponto onde o código praticamente não tinha mais relevância nenhuma e eles conseguiram finalmente voltar ao normal de como eles publicavam as suas revistas. E essa é a história da época da censura dos quadrinhos depois da Segunda Guerra. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você sabia dessa história? O que você achou dela? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.